Boa noite. Quase que eu derrubo o tempo. O que é isso? Cuidado com o fio. Bom, não sei se vocês sabem, mas amanhã faz 14 dias que nós temos que entrou em vigor nosso regimento interno. E o que é o regimento interno? O regimento interno regula as relações da corrente como um todo na casa, em todos os seus aspectos. É um instrumento, está sendo um instrumento que eu, pessoalmente estou achando muito bom, está dando um eixo melhor para nós, Sempre é que nem um rio, Tem as bordas ali para a gente se guiar, é mais fácil, do que estar num campo aberto a gente saber para onde é que vai, Então, foi uma coisa que eu senti que melhorou muito para nós e tem muito a melhorar. E como ele não regula, ele regula a relação dos médiuns, com a casa, tudo isso, mas ele reflete também na nossa relação de todos que são trabalhadores da casa com a assistência. Então eu resolvi pegar alguns pontos do nosso regimento interno para comentar com vocês, a gente trocar alguma ideia. Então, a primeira coisa que é interessante, inclusive esse regimento interno está todo ele lá no site da casa, www.triangulodafraternidade.com, tem uma abinha lá, regimento interno, vocês podem ter acesso a todo o conteúdo dele. Então, a primeira coisa que é preciso, que fica claro no documento, é qual é a filosofia, qual é a doutrina da casa, o que ela segue como base para depois desenvolver todo o seu trabalho, todas as atividades, tudo isso se baseia em quê? Então, o Triângulo da Fraternidade eu resumi, todo o texto, uma organização religiosa aberta a todos que busquem com fé e amor as respostas aos questionamentos da vida, a ajuda espiritual e desenvolvimento da consciência, dentro dos preceitos praticados da Umbanda com Jesus, Ramatiz, Kardec e os orixás, uma proposta espiritualista universalista, crística, eclética e ecumênica. Bom, eu queria dizer assim o que eu vejo na Umbanda que me agrada muito, A Umbanda não exige conversão de ninguém. Então, todos vocês que estão aqui, ninguém exigiu de vocês para frequentarem a casa que se convertessem em umbandistas. Num templo de Umbanda, todos são bem-vindos. Ninguém exige que a pessoa se torne umbandista. Então, essa falta de preconceito é uma coisa que sempre me chamou muito a atenção. A Umbanda tem um sentimento de agregar as pessoas. Então a gente vê aquilo já no início, Umbanda com Jesus, que é a base de tudo, o Evangelho, Ramatiz, Kardec e os orixás, numa proposta espiritualista universalista, crística, eclética e ecumênica. Então, nós temos assim um campo de visão bem longo, para trabalhar. E isso é uma coisa que na prática a gente vive aqui, por exemplo, na palestra. A palestra que eu estou fazendo hoje para vocês, eu não tenho que passar antes pelo chefe da casa para ver o que ele acha, nada. O tema desenvolvido por quem vai dar a palestra sempre é livre. Dentro, é claro que, desde que ele se enquadre dentro da filosofia, da doutrina da casa, que é, como vocês viram aqui, bem aberto. Então eu acho que isso é uma coisa muito interessante que a nossa casa tem e que a Umbanda como um todo eu acho que tem. E se essa é a doutrina, a filosofia geral, como é que a casa vai coloca ou tenta colocar em prática isso? Então, mais adiante aqui no regimento interno diz o seguinte: o estudo, a disciplina e o trabalho são os métodos utilizados pelo Triângulo da Fraternidade, de acordo com seu guia-chefe, para o desenvolvimento de suas atividades religiosas.
Então aqui a gente tem, né, como é que essa doutrina, essa filosofia que vem lá, né, do Evangelho de Cristo, passa lá por Amatiz, Kardec, os orixás, toda a tradição africanista, como é que isso chega na prática aqui do nosso trabalho no dia a dia com vocês? Através do estudo, da disciplina e do trabalho. E como é que essas coisas se desenvolvem na casa? A instrução oral e escrita para educar faz parte essencial da vida dos membros que participam do Triângulo da Fraternidade. E se processa, em primeiro lugar, por meio das palestras doutrinárias, e em segundo lugar, pelo estudo sistematizado da Umbanda, que começou hoje, né? Primeiro encontro do ano, por sinal, né? É pré-requisito para quem no futuro pretenda entrar na corrente, é pré-requisito frequentar o estudo sistematizado. Então, o nosso estudo passa, principalmente de Umbanda, né? Passa pelo estudo sistematizado. Um espiritualista sem cultura espiritual é fadado à superstição e a ser vítima dos espíritos ignorantes e obsessores. E aqui me parece uma coisa bem clara, né? Principalmente para aquele que é médium de incorporação, não é o meu caso, mas eu fico pensando assim, como é difícil a pessoa compreender e entender aquilo que se passa com ela. Então, tem que estudar, tem que saber todos os meandros, e por isso que Kardec está aqui, Espiritismo, né, tem que saber todos os mecanismos que envolvem a mediunidade, né, para que a pessoa vai ali receber vocês, ela tenha o mínimo de consciência do que ela está fazendo. Então, mesmo que a pessoa não seja assim pessoalmente afeita ao estudo, isso existe, é normal, todos nós somos diferentes, né? É uma questão, eu acho que é uma questão de tempo para a pessoa sentir a necessidade de estudar, de procurar explicações lógicas, né, racionais, para aquilo que está acontecendo com ela, para aquilo que ela está fazendo, né? O que é aquilo que ela está fazendo ali dentro, né? O que é um passe, o que é uma consulta. Então, isso é fundamental, eu acho fundamental. A gente saber o que está fazendo é fundamental. Senão a gente está, né, seguindo às cegas. Isso não é muito interessante. De repente a gente pode causar problemas para nós e causar problemas para os outros. A capacitação mediúnica é uma obrigação essencial e obrigatória dos médiuns da corrente. O Triângulo da Fraternidade fornecerá também uma diversidade de eventos que possam levar aos seus frequentadores a uma aculturação religiosa, libertando-os da ignorância espiritual. Neste intento, realiza seminários, encontros de estudos, cursos, bem como todas as palestras e eventos são gravados, como hoje, aproveitando-se dos recursos midiáticos gratuitos da internet, lista, blog e canal de vídeos, com o objetivo de dar publicidade e democratizar ao máximo o acesso ao conhecimento. Isso é uma coisa que hoje em dia a gente está vivendo, nem pensa, né, na importância disso. Há pessoas espalhadas por todo o Brasil, pelo interior do Rio Grande do Sul, por todos os lugares, que não têm o mínimo acesso, como a gente tem aqui, né, a esse tipo de informação. Pessoas que vivem em rincões assim, lá do norte do Brasil, e que entram em contato com a gente e dizem assim, como eu gostaria de frequentar, de poder estar com vocês estudando, mas aqui onde eu estou não tem nada. Então, esses meios eletrônicos são importantíssimos hoje em dia, né? A pessoa, assim, gratuitamente tem acesso, né, a uma coisa que está lá do outro lado do Brasil. Eu acho que isso é uma coisa fantástica. E é uma coisa que está cada vez mais forte, né, para nós. Então, esse é o primeiro canal, né, por onde as atividades da casa passam, pelo estudo. Os médiuns da casa têm essa obrigação, que se não fosse só decorresse da sua consciência, é uma obrigação que está no próprio regimento interno, de começar a estudar. Porque o médium, ele é um instrumento. Né? Um instrumento para aquelas entidades, irmãos, que estão vindo aqui trabalhar por intermédio dele.
Então os dois estão tendo uma oportunidade muito grande de resgatar, né? Resgatar coisas do passado com trabalho. Então, quanto mais o médium, é como um instrumento, mal comparando, né? Mas como um instrumento. Se o instrumentista é bom, né? Quanto melhor o instrumento que ele tem, melhor é o resultado do trabalho, uma coisa óbvia. Então, o médium hoje que trabalha, não existe mais praticamente médium inconsciente. O médium está ali e ele está cada vez mais, né? A intuição está trabalhando, né? E ele está falando com a pessoa e tudo aquilo ali não é só para a pessoa. Na maioria das vezes, as pessoas passam pelo médium para dizer também para ele uma coisa que ele precisa ouvir. O aprendizado dele. Então, assim, a doutrina da Umbanda também passa por aí, né? Para o médium. Passa por essas oportunidades em que ele está mediunizado e está atendendo. Ele está sendo doutrinado também. Ele está estudando, ele está ouvindo, ele está aprendendo com a entidade, com o seu guia. Além da pessoa que está ali. Então, é muito importante que ele, quanto melhor ele tem a sua consciência mais preparada, melhor preparada para receber aquelas informações, melhor ele vai transmitir e mais ele vai aprender. Está todo mundo aprendendo, está todo mundo melhorando, todo mundo precisa melhorar. Bom, tem o trabalho, então, tem o estudo, né? E o próximo ponto onde essa doutrina se materializa é o trabalho. O trabalho, volto ao regimento, é constituído pelas atividades dos membros da corrente no triângulo da fraternidade. Todas as atividades. Essas atividades vão desde o desempenho da mediunidade até a colaboração para o asseio e manutenção da parte física do templo. Obrigação de todos. Aqui é preciso deixar claro que é difícil, né? A maioria das pessoas trabalham, né? E assim, gente, todo o nosso templo aqui, ele é preparado, limpo, né? Por médiuns da casa, que geralmente são sempre os mesmos, né? E que vêm aqui para a sessão de hoje. Eles vêm sexta-feira de manhã e passam aqui a manhã toda trabalhando, limpando tudo, fazendo uma faxina, banheiros, tudo, preparando para que de noite a gente possa receber vocês. Então, assim, o trabalho de um médium ou de um trabalhador da casa não é esse trabalho ou aquele trabalho. É todo trabalho. Qualquer trabalho é trabalho. E qualquer trabalho é tão importante quanto qualquer outro. Não existe trabalho melhor ou pior. Todos fazem parte de uma corrente. Não interessa, né? Se um falhar, se nós estamos aqui, por exemplo, recebendo vocês na assistência, né? Falhamos no nosso trabalho, o trabalho como um todo, em algum momento está falhando. Alguém vai ser prejudicado, né? Então, o trabalho é a base de tudo. As coisas não saem do nada, né? Todos aqui têm a obrigação de trabalhar e muitas vezes as pessoas, né, ficam meio retraídas, não se apresentam. Eu estou dizendo assim, gente, ó, trabalho, quem quer trabalhar tem que se apresentar. O trabalho não tem, eu acho assim, todo mundo é adulto, nós, né, queremos ser adultos, ter consciência das coisas. Nós estamos em determinado lugar, trabalhamos, nós temos que nos apresentar para trabalhar. A gente não tem que ficar, né, esperando que alguém vai nos mandar. Isso é uma coisa muito, sabe, conveniente. Não, a gente tem que seguir, tem que ser mais responsável, tem que ter uma consciência melhor e se apresentar para o trabalho. E tem muita gente que fica chorando e enganando. Mas eu não posso fazer isso. Os outros fazem, aquele médico faz tal coisa, o outro não pode fazer tal coisa, né? Mas assim, não se apresenta. Tá? E assim, gente, hoje em dia as coisas estão muito rápidas, a gente tem que se mexer. Quer trabalhar? Tem trabalho. É só se apresentar que o trabalho vai ser dado para a pessoa. Tá? Mas não pode ficar na defensiva.
Agora, para umas coisas assim que são determinadas pelos médicos, que eu acho que tem a ver mais assim com vocês, né? Vou lá para um outro item bem mais na frente. São terminantemente proibidas nas dependências do templo conversas frívolas sobre a vida alheia ou mesmo sobre a própria vida, brincadeiras e piadas que baixarão as vibrações ambientes, dificultando a atividade dos guias e protetores do templo. Então, no que vocês puderem, né, vocês são convidados a colaborar com isso aqui. Como? Não procurando falar com os médios, com os trabalhadores da casa que estão aqui, né, esse tipo de conversa, sabe? Conversa fiada, sabe? Vocês estão precisando de uma informação, de alguma coisa útil para vocês e tal, eles estão aqui para isso, para trabalho. Desde que nós entramos aqui, nós estamos aqui para o trabalho. Esse aqui é o importante. Então, os trabalhadores da casa, né, eles estão aqui. Se algum deles assim não quiser falar muito com vocês vão sabendo por quê, né? Os médios não podem ficar de conversa fiada. Eles estão aqui para trabalhar e se manter dentro de uma consciência, né, muito clara do trabalho. A gente pede muito para vocês aqui, durante esse tempo que vocês estão esperando antes da palestra, né, o silêncio, que vocês, né, procurem se voltar mais para dentro de vocês mesmos, procurar, né, entender, conversar com vocês. Pô, é tão pouco tempo que a gente tem na vida para parar um pouquinho, né, o dia inteiro correndo. Então assim, vamos parar, vamos pensar, vamos prestar. Agora tem uma novidade, né, a gente está entrando da colimba ali, nesse tempo depois do estudo sistematizado. Uma coisa que eu acho super interessante, que eu convido vocês a fazer, é vocês prestarem atenção nas letras dos pontos e tentar entender o que aquele ponto está querendo dizer. Porque os pontos sempre querem dizer alguma coisa, né? Não são palavras jogadas assim, né, por nada. Eles estão querendo dizer alguma coisa e tem uma função. Então, convido vocês, tentem entender o que quer dizer os pontos, a mensagem dos pontos, né? E essa qualidade, já falei em outras oportunidades, não é de graça que a gente pede para vocês, assim, para vocês ficarem num estado, né, mais tranquilo, mais calmo, mais introspectivo, né? Por quê? Porque todos esses irmãos, né, que vêm trabalhar aqui na sessão da noite e que já estão aqui muito cedo, eles estão num outro nível de vibração. É muito dificultoso para eles chegarem aqui no nível, trabalhar no nível terra, né? A energia deles, a vibração deles já está num outro patamar. Então o que nós temos que fazer para facilitar a chegada deles aqui, né, para nos ajudar? A gente tem que, vamos fazer o seguinte, nós nos elevamos um pouco, né? É o que a gente vê muito na Bíblia e em outros livros, né? Aqueles avatares, quando eles vão fazer uma coisa importante, o que eles fazem? Eles sobem uma montanha, né? Eles tiram um retiro num lugar assim mais alto, né? O que eles estão fazendo? Na verdade, né, eles estão elevando o seu estado de consciência, né, para um estado mais puro, mais tranquilo, que facilite a chegada daqueles irmãos que vêm trabalhar. Então a gente se encontra num pontinho assim, né, mais fácil para eles, né? Às vezes é mais difícil para nós, porque eu sei que é difícil a gente ficar aqui desde cedo sentado, aguardando a sessão, não é fácil, né? Mas assim, o interessante é vocês entenderem as razões e os porquês das coisas. Se aqui, né, as pessoas ficam de conversa fiada, falando mal dos outros, né, aquelas coisas normais, a gente fica dificultando que esses irmãos que vão vir aqui trabalhar para nos ajudar, cheguem aqui. Estamos facilitando aqueles que normalmente que vêm com a gente, né, e que não querem que alguma coisa seja feita. Então eu digo, é um tiro no pé. Então, consciência. Deve ser evitada pelos membros da corrente, enquanto não colocarem a roupa branca, conversas demoradas com o público participante das atividades do templo religioso, pois assim serão evitados problemas.
O público sempre quer saber sobre os seus tratamentos, sobre os guias, enaltecem médiuns, o que é prejudicial, pois provoca a vaidade, maior inimiga dos médiuns. Quanto às atividades da casa de tratamentos, peçam os trabalhadores da casa, né, que se dirijam aos membros da assistência e da secretaria, o único órgão que está autorizado para dar informações e que tem um coordenador, o Nelson aqui, que deu os recados antes para vocês, responsável. Após colocarem a roupa branca, é proibido aos médiuns que vão trabalhar na gira, dentro do terreiro, falar com as pessoas da assistência. O coordenador da assistência e os cambonos estão autorizados a admoestar quem assim proceder, em caso de recidiva, o desrespeito ao regimento será levado para os dirigentes do triângulo e liberar a respeito em conformidade com este regimento. Então, volto a dizer, entendam, né? Os médiuns, depois que vestem o branco, né? Com exceção dos médiuns, dos trabalhadores aqui, que estão aqui para dar assistência, né? Eles não podem ter contato com assistência. E é muito comum, gente, vocês não sabem quanto, mas é muito comum as pessoas, quando têm uma oportunidade de pegarem um trabalhador, um médium, para saber do seu problema, né? Para assim, como é que a gente diz? Já antecipar como se fosse uma consulta, né? Então assim, ó, o que você veio buscar aqui, né? Você é encaminhado para ter ali dentro, só ali dentro. Então, todo o preparo, tudo é preparado para isso, para vocês serem atendidos ali dentro. Então, por isso, os médiuns estão proibidos de ficar conversando com assistência. Tá, gente? Os médiuns têm que tomar certos cuidados para seu perfeito desenvolvimento. Devem cuidar de sua cultura, honrar e respeitar os espíritos trabalhadores do templo, doar-se inteiramente à casa que trabalham, sem, entretanto, esquecer de equilibrar sua vida profissional, social e familiar, fugindo do fanatismo tão nocivo e que trazem para um bando efeitos desastrosos. Na opinião daqueles que pensam e possuem certa cultura antropológica e religiosa, face à superstição, incultura e fanatismo de alguns membros de casas ditas umbandistas, referem-se a ela como coisa de ignorantes e supersticiosos. Nada mais errado, pois a Umbanda se propõe a ser uma religião espiritualista que trabalha a fé pela razão. Pela razão, isso é muito importante. Eu queria voltar um pouquinho na questão anterior, né? Eu acho que um dos maiores perigos para um trabalhador de qualquer casa, mas a nossa aqui, estou falando da nossa, o maior perigo que existe é a vaidade. E a vaidade é uma coisa, gente, assim, tão fácil de pegar a gente, sabe? Como é fácil a gente ficar se achando, né? Para qualquer coisa. Então, assim, semana passada o Norberto esteve aqui, falando com a assistência, perguntaram para ele, né, sobre essa parede aqui, ó. Eu vejo um maior motivo de ter essa parede aqui, né, com essas cortinas fechadas, é para evitar a vaidade. Né? Em tantos outros lugares, né? Começa a sessão tudo aberto, né? Os médios ficam incorporando, todo mundo fica olhando, né? Põe aquele médio lá, tá? Brincadeira, né? Bem melhor que aquele outro, tá? Tadinho, né? Incorporou, mas parece que nem incorporou, parece que ele tá, né? Aquele outro não. Então assim, é uma coisa normal, né? A gente, qualquer um é humano, né? A gente cai na maldade, no orgulho. E todo médium tem que ter esse maior cuidado. Né? Essa é a porta dos problemas, todos os problemas. Então, quando o médium, aqui mais na frente tem um item que diz o seguinte: se algum membro da assistência, né, quiser dar um presente, por exemplo, pode dar presente para o médium? Não pode. Justamente para evitar isso. Querendo ou não, quando alguém dá um presente para um médium, né, está se estabelecendo, sei lá, né, a pessoa, se não estiver bem centrada, ela vai começar assim, sabe, assim, vai descer, né, e tal. Então assim, gente, se vocês querem agradecer, porque eu acho que as pessoas fazem isso assim,
de bom coração, né? Alcançaram uma graça, um pedido, né? Melhoraram de alguma coisa que estavam precisando e querem de alguma forma agradecer isso. Acho isso justo e humano. Então, aqui no regimento diz assim, ó, quando vocês quiserem agradecer, façam uma doação à casa. Não queiram fazer um médium, façam à casa, né? Sei lá, o Nelson pede aqui sempre para assistência, né? Nós precisamos de vela, precisamos de álcool, precisamos de papel higiênico, precisamos de trocentas coisas. Façam isso, façam uma doação à casa, né? Isso é a melhor coisa que vocês podem fazer, porque vocês estão fazendo uma doação para o coletivo, para todo mundo. Que é a melhor forma de agradecer, de dar um presente, que dar um presente para todo mundo? Não ter vícios, controlar seu emocional e não cobrar nada da religião. Nunca aceitar favores ou pagamentos pelos trabalhos espirituais. A conduta do membro da corrente no templo tem que ser espelho da conduta do sacerdote, sempre disposto a concorrer para transformar com disciplina e seriedade em saúde e alegria a dor e o sofrimento do próximo. Fora do templo, dos locais públicos de trabalho profano, onde quer que o levem seus interesses materiais, deverá estar o cidadão correto, de moral ilibada, de conduta infensa, práticas reprováveis, testemunhando a vivência espiritualista crística que ensina a Umbanda. Da atividade mediúnica não decorrerá jamais qualquer paga ou retribuição, quer seja em dinheiro ou indiretamente através de presentes ou outra qualquer forma de retribuição. É estritamente proibida a recepção por qualquer membro da corrente de pagas ou presentes pessoais, a não ser aqueles que se destinam ao templo como doação anônima e incondicional, que deve ser feita sem alarde na secretaria. Eu queria dizer, quando fala aqui dessa questão do comportamento do médium, né, do trabalhador da casa, fora daqui, né, queria dizer que, no meu modo de ver, não existe fora daqui ou aqui. Para mim é tudo a mesma coisa, né? Eu acho que se eu estou aqui, eu sou cidadão aqui, sou cidadão lá fora, sou bandista aqui, sou um bandista lá fora, do mesmo jeito. Porque se houver qualquer diferença nisso, gente, tem um problema, tem algum problema. A pessoa não pode achar que é normal, que ela tem que ser santa, boazinha, só quando está, por exemplo, entrou naquele portão lá na frente. Aqui dentro, né? Todo mundo é santinho. Agora, quando sai lá fora, ela tem o direito de fazer o que bem entende. Porque parece que isso vira uma troca, né? Aí eu fui lá, fiz a caridade, né? Isso me dá o direito de ir lá na rua, né? Sei lá, pagar com isso lá na rua alguns defeitos que eu tenha, né? Não, no meu modo de ver, a nossa vida é uma só. É na nossa casa, com a nossa família, no nosso trabalho, no trânsito, né? Em qualquer lugar, nós somos os mesmos. Os mesmos. Não tem esse negócio de ficar repartindo as coisas, não existe. Então assim, ó, não nos enganemos. Nós temos que buscar o nosso melhoramento em qualquer lugar. E há, infelizmente, muitos médiuns que acham, que pensam que a mediunidade é como se fosse uma troca, né? Eu vou lá, participo do trabalho durante aquele tempo, fiz a minha obrigação e se é feliz. Saí dali, a minha vida não tem nada a ver com isso. Não, gente. O médium, pelo menos aqui no terreno da fraternidade, tem que ter a consciência que a vida dele é uma só. O que ele é lá fora, o que ele é aqui dentro, tem que ser a mesma coisa. As bases são as mesmas. E não adianta também pensar, mas lá na casa não estão sabendo o que eu estou fazendo aqui fora. Porque tem gente que sabe. Tem gente, digo gente, né? Sempre se sabe. Alguém sempre sabe, né? E o último ponto aqui que eu queria falar com vocês
são os critérios de ingresso na corrente do grupo de Umbanda do Triângulo da Fraternidade. Porque agora a gente tem um critério bem claro, né, para as pessoas que estão interessadas, como é que faz? Como é que eu me encaminho, né, para um dia trabalhar no Triângulo se eu tiver vontade? Exigência para o aspirante: ter feito o estudo sistematizado ou estar frequentando-o no mínimo há 6 meses. Ter sido chamado ou autorizado pelo sacerdote presidente e aprovado pelo guia-chefe. Então assim, gente, ó, primeira coisa, né, tem que participar do estudo sistematizado, tem que frequentar as sessões, né, tem que ser visto aqui. Ninguém vai ficar aqui controlando, né, a presença das pessoas, o teu nome, fazer uma planilha, né, tantas vezes tu veio, tantas vezes não veio. Não, né? Nós aqui que trabalhamos aqui sabemos quem é que vem aqui ou quem não vem, né? Às vezes a gente vê uma pessoa, pô, mas quanto tempo tu não veio, apareceu de novo, né? É normal, a gente vê as pessoas, né, toda sexta-feira, acaba conhecendo, então a gente sabe. E esse tempo que está aqui, gente, ó, 6 meses é mínimo, não é máximo. Não quer dizer que tu fique 6 meses, completei hoje 6 meses, amanhã eu quero, né, ser um aspirante. Não, a coisa não é bem assim. Isso aqui é um requisito mínimo. A partir daqui a coisa pode andar ou não, mas não depende só disso. Sobre o aspirantado. O aspirantado é o período a que o irmão que se propõe a fazer parte de sua corrente de trabalhos espirituais passa no sentido de conhecer a filosofia, a disciplina e os rituais do templo. Nesse período, o irmão candidato a membro da corrente pode sentir e fazer a avaliação se, na verdade, esse é o agrupamento bandista que pretende se incorporar e atuar como médium. Neste ínterim, sua tarefa será de ajudar a limpeza e higienização do templo, sob a orientação dos cambones de direção material do templo. Fazer parte da corrente significa assumir uma família espiritual e, vindo a trajar a roupa branca, ser um idealizador dentro da filosofia e organização templária do Triângulo da Fraternidade. O regimento interno é um instrumento unificador e organizador das atividades do templo, e o aspirante tem como uma de suas atividades importantes o conhecimento e interiorização do mesmo pelo seu estudo esmerado. O aspirante deve comparecer ao templo nos dias e horas de suas atividades. A assiduidade é um dos requisitos importantes à entrada na corrente. Lá no regimento tem, inclusive, né, como se fosse uns graus para a corrente, assim, né? Entra como aspirante, depois vocês podem ver melhor. Sobre a vinculação à corrente. Ao fim das atividades do aspirantado, que não tem um prazo determinado para terminar, sendo de no mínimo 6 meses, o sacerdote dirigente pode, já bem claro, pode chamar o aspirante para a vinculação, de acordo com a conveniência ritual do tempo. A partir daí, passa o mesmo a membro consagrado da corrente do templo, aceito filho do Triângulo da Fraternidade, iniciando no nível 6 da hierarquia, médium iniciante, com todos os direitos e deveres a ele devido, sendo finalmente efetivado no ritual de Amacê. Então é assim, o critério hoje é esse. E eu falei assim, né, que a filosofia, a doutrina da casa, ela se materializa através, né, do estudo, do trabalho, e eu não falei de uma lá, que é a disciplina, que eu deixei por fim. A disciplina, na verdade, é a base de tudo, né? Se a gente não tem disciplina, não adianta tudo isso aqui. Então, o que é a disciplina? A disciplina não pode ser a coação. A pessoa não pode se subordinar a uma coisa que ela não acredita, né? A disciplina tem a ver com consciência. Você tem a consciência, chegou à consciência que aquilo é o que você deve fazer. E aí você faz aquilo não é uma coisa que te pesa. Eu vou cumprir as determinações porque eu acho que aquilo é o que tem que ser feito. Não pode ser algo que nos amargura. Se você está num lugar e está amargurado, isso não é bom para ninguém, nem para você, nem para as pessoas que estão trabalhando no círculo.
Então você deve sair e procurar outro lugar. Não fique se martirizando. Isso não é bom. Então, a pessoa assumiu, né? Assumiu que aquela organização é o que ela quer desenvolver, por onde ela quer desenvolver sua consciência. Então tenha disciplina. Tenha disciplina. É a base de tudo. Se não tem disciplina, não tem comprometimento, né? Quem é o responsável por todos os trabalhos não sabe com quem pode contar, porque as pessoas vão um dia, faltam outro, resolve de repente faltar um mês, não aparece. Não. Nenhuma casa pode funcionar, nenhum trabalho pode funcionar assim, nenhuma casa, nossa casa, lá em casa, não pode funcionar sem disciplina. Todos os dias, né? Quem fica em casa tem um ritual, passa o dia inteiro, normalmente faz as mesmas coisas, né? E tem que ter disciplina, porque senão o trabalho não sai, a nossa casa vira uma bagunça, né? Isso é a nossa casa, né? E vocês imaginem aqui, né? Quase 50 médiuns trabalhando. Tem que ter disciplina. E isso vai ser cobrado, a partir do aparecimento desse regimento, vai ser cobrado. Né? E vai ser cobrado não só lá pelo nosso diretor espiritual, né? Ou material, ou os trombones. Né? Isso vai ser cobrado por todos aqueles que de alguma forma dirigem alguma atividade. Todos eles estão respaldados hoje pelo regimento interno. Mas eu quero encerrar dizendo uma coisinha para vocês, que é o seguinte: no meu modo de ver, o trabalho em qualquer lugar, o trabalho para a coletividade, né, ele é, na verdade, no meu modo de ver, principalmente aqui, especialmente aqui na Umbanda, ele, para mim, ele é um sacerdócio. Por que eu digo isso? A pessoa, já disse antes, né, a pessoa não pode vir aqui trabalhar, né, achando que o trabalho dela, a mediunidade, a atividade dela se resume ao que ela faz aqui. Não, a vida dela é um todo, é uma aplicação para a vida inteira, em todos os lugares e tempos que ela estiver, ela está, na verdade, trabalhando. Nós somos os nossos sacerdotes. Cada um de nós é um templo vivo onde, né, mora Deus. Nós somos os nossos sacerdotes. Nós temos a obrigação. O que o sacerdote é? A gente tem essa ideia do sacerdote. Ele tem a vida dele dedicada à atividade religiosa, né? A religação com Deus. Nós somos os nossos sacerdotes. E, especialmente na Umbanda, né, o sacerdote não é só, no nosso caso aqui, o Norberto. Cada médium que recebe vocês lá dentro é um sacerdote. Ele, naquele momento, ele está sozinho atendendo vocês. Ninguém fica ali, sabe, policiando, sabendo o que o médium está dizendo ou deixando de dizer. Não, naquele momento, ele é o sacerdote da casa. Então vejam a obrigação, a responsabilidade que tem o médium no trabalho. Essa obrigação é uma obrigação. Responsabilidade é uma responsabilidade que eu vejo assim, ó, é para a vida, é um projeto para a vida. A pessoa entra para o trabalho e vai levar isso para a sua vida inteira. Então é isso, gente. Não queria me alongar demais. Agradecer a atenção de vocês. Vocês podem